Até hoje não teve nenhuma referência dada pela ministra Nicolão. E aí eu combinei com ela, para não ser uma posição tão unilateral, eu disse, ministra, vamos combinar o seguinte, quando for necessário a referenda, no lugar do proponente pedir, eu peço, como secretário. Porque se for identificada uma falha nossa, eu acho que a senhora tem que dar o referendo, porque é uma falha do Ministério. Então, se for identificado algo que prejudica o proponente, nós temos que assumir, fazer uma nota técnica e dizer que vamos dar uma referência, porque aquele proponente entrou no prazo certo e tal, e nós esquecemos o projeto dele, eventualmente, na Funarte, ou no IBRAM, ou no IFAM. Ficou lá dentro do gaveta. Esse ano nós recebemos aproximadamente 15 a 20 pedidos já de referência, não foi concedido nenhum, porque todos eram atraso do proponente. Historicamente, de um artista baiano, que eu vou evitar de dizer o nome, que todo ano pediu a referenda, perto do carnaval, e todo ano era dado. Esse ano não foi, e ela ficou sem projeto. E tentou espernear por todo lado, mas não deu certo. Tanto é que quando a ministra disse isso, eu disse, olha, ministra, a pressão para o referendo, lá no meu nível, geralmente é do produtor de fulano de tal, é do produtor do Caetano, é do produtor do Gilberto Gil, é do produtor do artista. A pressão em cima de você vai ser o cara. Se eu fecho embaixo, agora se você fechar em cima, se na hora que uma Fernanda Montenegro ligar e perguntar pelo referendo, você disser que não, eu sustento aqui embaixo. E realmente ela está dizendo não para todos, porque não tem, é uma forma de você regular o sistema. Tanto é que faz mais ou menos 2 meses que não recebo mais nenhum pedido de referendo. Você dá o sinal que não vai acontecer, as pessoas começam a ter o cuidado de apresentar o seu projeto adequado. Pode passar. Na parte de captação de recursos, quer dizer, qual a dificuldade que se tem na captação de recursos? Onde é que estão, ao nosso ver, os principais problemas? Primeiro, você utiliza o captador, muitas vezes é o próprio artista, ou muitas vezes é o captador profissional, que se diz profissional, de fato tem alguns que são muito bons, mas tem outros que vestem a roupa de captador, e de captador não tem nada, só querem morder aqueles 15%, aqueles 10% de captação de recursos, mas não tem tecnologia para fazer essa captação. Eu já tenho visto artistas fazer captação muito melhor do que esses escritórios de captação que existem pelo país afora, que virou quase uma indústria da captação. Porque eles tentam ganhar por fora e por dentro, né? Eles tentam ganhar dentro do sistema, e eu tenho depoimento de artistas que além daquele 10%, o cara quer mais 5%, quer mais 10%, e você precisa estar acochambrando o seu projeto para pagar esse captador. Então você utiliza uma linguagem que está adequada, na hora que você vai dialogar com o seu investidor, você não tem capacidade de dialogar dentro de uma linguagem que ele compreenda. O investidor ele tem outra lógica, ele não entende do setor cultural. Eu costumo dizer que um fabricante de bolacha, que tem uma fábrica de bolacha, ele entende de bolacha, ele não entende de cultura. Então não adianta querer que ele entenda o que você vai falar, porque ele vai entender de bolacha. De bolacha ele é o AIS. O cara que fabrica automóvel, ele entende automóvel. Quem tem que entender de cultura somos nós. Então não adianta usar uma linguagem que ele não perceba. Você tem que entrar na onda dele para falar a linguagem que ele percebe, senão você não vai conseguir estabelecer um diálogo. Projetos que são apresentados, que são entregues para os patrocinadores com uma apresentação absolutamente descuidada. Pessoal, o que vocês estão entregando é o retrato do trabalho de vocês. Então o cara acha que de repente é um artista e não tem isso, não é importante, então entrega um negócio meio meia boca, e isso vai cair numa vala comum lá. Não duvide que um projeto bem feito vai ser lido e vai ser examinado. Um projeto mal feito fica lá nas gavetas do investidor. Projetos com textos, assim, com erro de português, que a gente que está militando na cultura, como é que eu escrevo um projeto que eu não sei nem escrever o português, com erros crassos de português. Isso denota um descuido, um despreparo para quem está fazendo um projeto cultural. É inadmissível que você vai escrever um texto e nós do setor cultural não tenhamos mínimo domínio sobre a nossa língua. A postura do captador meio com o pires na mão. Não adianta você chegar lá e pedir, pelo amor de Deus, para fazer um investimento, que ele não vai fazer. Então você acha que você chega lá no captador e diz assim, não, eu já consegui no Ministério da Cultura a autorização, só falta captar, por favor, me ajude. Aí fica com aquela coisa de pedir, quase implorar o investidor para fazer o investimento. Às vezes o cara faz até para se livrar de você, mas certamente ele não vai fazer de novo. Desconhecimento da empresa. Você não sabe com a empresa que você está dialogando. O cara faz um projeto e dispara para tudo que é de empresa, sai visitando tudo que é de empresa, e não sabe que aquela empresa, muitas vezes, nem imposto de renda tem a pagar.
Muitas vezes a pessoa não pode nem investir, aí você toma o tempo dessa pessoa para convencer de algo que ele não pode fazer. Quando ele vê que ele não pode fazer, você perdeu a tarde dele, a sua tarde, e acaba não tendo efetividade nenhuma. Desconhecimento da lei, quer dizer, como é que você vai falar sobre uma lei? Aí os empresários reclamam muito da gente quando a gente está dialogando com ele. Olha, eu chamo meu contador para conversar com o cara não sabe como é que eu faço uma contabilização, ele não sabe como é que eu vou tirar isso do imposto de renda. Quem tem que saber somos nós que temos que explicar para ele. Não é ele que tem que saber. Então eu chego lá e digo, olha, se você me der R$100, você vai tirar R$100 do seu imposto de renda. Ele pergunta, como é que eu faço isso? Aí chama o contador pergunta como é que faz, você não sabe. Eu não sei, a lei é assim, eu não sei como é que funciona, aí já fica ruim o diálogo que você tem com o empresário. Uma coisa importante, que não depende, de uma certa forma não depende de vocês, é a dificuldade de acesso a quem de fato decide. E aí dá um pouco do motivo da concentração dos recursos no Rio e São Paulo. Porque você pega uma empresa nacional, como Itaú, Petrobras, são empresas que atuam no país todo, mas a decisão está lá em São Paulo. Então, como é que o cara lá do Amapá, lá do Ceará, consegue chegar na pessoa que decide isso? Se não for através do edital público, quando as empresas têm. Isso, de fato, é um limitador, o proponente. Chegar no lugar certo, na hora certa, é a pessoa que decide. Você fica falando perifericamente com pessoas que não conseguem decidir, não conseguem lhe atender.